Eu quero falar com você sobre Ezequiel 37. Essa é uma passagem que eu tenho morado recentemente. E o Senhor tem me trazido muitos ensinamentos. Ele tem me apresentado, verdadeiramente a palavra do Senhor, ela se renova. E cada vez que eu leio esse capítulo, esse versículo, cada vez que eu leio esse capítulo, algo novo me salta aos olhos. Mas uma das coisas que o Senhor tem me mostrado é como aplicá-lo na minha vida. Como aplicar esse capítulo tão emblemático na minha vida, o vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei o espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes assim: Assim diz o Senhor, ó meu povo. Vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer vocês saírem, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Quantas vezes a gente está numa situação tão desafiadora que a sensação que a gente tem é de estar em meio a um vale de ossos secos. Para onde a gente olha, a gente vê problema. Para onde a gente olha, a gente vê situações difíceis de se lidar. Mas o convite do Senhor para nós que temos o conhecimento, de Deus, que temos o conhecimento da palavra de Deus, é fazer assim como Deus ordenou ao profeta. É usar a nossa boca para falar não daquilo que nós estamos vendo, mas falar daquilo que o Senhor pode fazer. A gente sabe, de tudo que Deus pode fazer através da nossa vida e na nossa vida. A gente sabe que Deus é capaz de transformar qualquer cenário. A gente sabe que Deus é capaz de ressuscitar. A gente sabe que Deus é capaz de curar. A gente sabe que Deus é capaz de transformar. Mas muitas das vezes a gente prefere confiar naquilo que os nossos olhos estão vendo. E
simplesmente aceitar. Mas quando a gente se posiciona da maneira como o Senhor quer, quando a gente entende a vontade do Senhor para a nossa vida e a gente entende que os planos de Deus são maiores do que os nossos, que a vontade de Deus ela é sempre melhor do que a nossa, a gente vai entender que aquela situação ela não combina com aquilo que Deus diz a respeito de nós. Então, o que a gente precisa começar a fazer? A gente precisa começar a fazer assim como Deus nos ensinou desde a criação do universo. O que ele disse? Haja luz. Então, enquanto a gente está vendo um cenário de escuridão, a gente precisa começar a declarar: haja luz. Haja luz. E a luz de Deus, quando ela vem sobre a nossa vida, às vezes a gente vai enxergar coisas que a gente antes não conseguia enxergar. A gente vai enxergar, sim, alguns problemas que antes a gente não enxergava. Porque isso é que o pecado faz muitas das vezes com a gente. Ele nos deixa cegos, ele nos deixa insensíveis, né, diante das situações. Então pode ser, né, que às vezes a gente, enquanto a gente comece a profetizar, a gente comece a enxergar até situações de problemas que antes a gente não enxergava. Mas o Senhor é fiel, porque todas as vezes que Ele começa uma obra nas nossas vidas, Ele é fiel para completar. Deus, Ele nunca vai deixar uma obra pelo meio do caminho. Ele sempre termina aquilo que Ele começa. Então, se Deus começou uma obra na tua vida, por mais desafiador que esteja o cenário no momento, não desista. Não desista, porque o Deus que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para completar. Então, voltando, né, aqui a passagem de Ezequiel 37, quando a gente está em meio a um vale de ossos secos, qual é a postura que Deus espera que a gente tome? A postura que Deus espera que a gente tome é que a gente fale para aqueles ossos secos quem é o nosso Deus. É que a gente fale para o problema o tamanho do nosso Deus. Não é que a gente fique falando para Deus o tamanho do nosso problema. Deus, olha isso. Não, Deus quer que a gente tenha uma postura de vencedor. Deus quer que a gente olhe para o problema e fale assim: problema, eu não estou entendendo, o que você está fazendo aí? Você não sabe o Deus que eu sirvo? Você não conhece o Deus que eu sirvo? Vambora sair daí. É a gente dar ordem para o problema para que ele venha se retirar. É a gente entender e declarar na nossa vida, usar a nossa boca para declarar a vontade de Deus para a nossa vida, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, se o cenário não combina com a vontade de Deus para a tua vida, com aquilo que Deus falou para você a respeito da tua vida, que você comece a usar a tua boca para profetizar. Ao invés de ficar analisando o tamanho do problema, ao invés de ficar dizendo para Deus o tamanho do teu problema, começa a profetizar sobre esse vale de ossos secos. Ouçam a voz do Senhor. Vambora, se levantem, vambora. Vambora, exército. Vambora trabalhar para o Senhor, vambora fazer a vontade do Senhor.